bênção de receber a um profeta. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Este será o nosso tema para esta ocasião. Através da Escritura nós podemos ver que Deus prometeu profetas para o seu povo. No Antigo Testamento, desde o Gênesis até os dias de Jesus, encontramos profetas enviados por Deus. E perseguiram e mataram a muitos deles, pois não respeitaram a Deus. Porque não respeitaram ao enviado de Deus. Aquele que recebe um profeta, recebe aquele que o enviou. Quem o rejeita, rejeita aquele que o enviou. E quem fizer algo mal contra esse profeta, está fazendo algo mal contra Deus, porque esse é o véu de carne que Deus tem para se manifestar nesse tempo. Deste modo, podemos ver que estará atuando contra o corpo de carne de Deus na manifestação de Deus desse tempo. Mas quem faça algo bom está fazendo a favor de Deus, que está se manifestando nesse véu de carne. Através de toda a Escritura, nós encontraremos que Jesus falou que enviaria profetas a seu povo. Vejamos algum lugar onde isso se encontra. Como em São Mateus, no capítulo 23. No versículo 34, onde diz: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis em vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. E vejam bem as consequências disso. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Podemos ver que Cristo não falava somente das bênçãos de Deus. Recordem que quando o povo entrou na terra prometida, tinha ordem da parte de Deus por meio do profeta Moisés, e Josué tinha que cumpri-la. Onde uma parte do povo ficaria na frente do monte Gerizim e a outra parte frente ao monte Ebal. E sobre o monte Gerizim seriam lidas as bênçãos para o povo. E sobre o monte Ebal seriam lidas as maldições para o povo. E dependeria da posição que o povo assumisse frente ao programa divino, frente ao pacto que Deus tinha feito com o povo. Se obedecesse os mandamentos divinos, temendo a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças, para ti virão estas bênçãos. Mas se não o fizeres assim, mas te tornares aos ídolos, então virão estas maldições. Por isso é que no capítulo 30 de Deuteronômio,
nos versículos 11 até o versículo 18, e vamos verificar bem isso aqui. Capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 14, e daí em diante, onde nos disse: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Perceberam? Estas bênçãos estavam condicionadas no pacto que Deus fez com o povo hebreu. Não lhes viriam bênçãos atuando e andando como eles queriam, mas como Deus havia estabelecido para o seu povo. E por isso, deu leis e ordenanças para todo Israel. E observem bem as bênçãos que já lemos como é que viriam. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. E nós podemos ver aqui quais eram as condições que Deus estabeleceu para dar a bênção para o povo hebreu na terra prometida. Se não cumprissem com essas condições que estão na Torá, nas leis, ordenanças e decretos divinos, se se apartassem, aceitassem e participassem da idolatria, adorando deuses pagãos ou ídolos, então a maldição e a morte lhes viria, porque a maldição, o que ela traz é a morte. A maldição é a morte, é palavra de morte. E a bênção é palavra de vida. Por isso, coloca diante da pessoa a vida e a morte. Cristo é a vida. E ele disse de sua palavra: minhas palavras são espírito e são vida. E sob o novo pacto, a palavra do Senhor é vida para nós. Mas como é que a palavra de Deus vem? Pois, como veio nos tempos passados, a palavra de Deus veio ao povo hebreu por intermédio de Moisés, lá no Monte Sinai. E enquanto iam viajando pelo deserto, continuava vindo mais palavra de Deus para o povo, na medida em que o povo necessitava dela.
el pueblo continuaba E o povo continuava siendo enriquecido sendo enriquecido con palabra de Dios com a que era palavra de Deus, aumentada para ellos. que era aumentada para eles. Alimento espiritual para el alma de ellos. Era o alimento espiritual para a alma deles. E depois que já estavam na terra prometida, veio palavra através de Josué, através dos juízes, através dos profetas. E vejam o que a Escritura diz com relação a essa palavra que era dada por meio dos profetas. Recordem de Amós, capítulo 3, versículo 7, onde diz: porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Os segredos divinos são revelados por Deus através dos profetas. E também em Oséias foi onde ele nos diz que aumentou a profecia. Mas de que forma? Por meio dos profetas. E onde está isso, Miguel? Isso está em Oséias. Eu tenho anotado aqui Oséias capítulo 12. Onde nos diz, nos versículos 9 e 10: mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Observem bem como se aumenta a profecia. E no Novo Testamento, Cristo também disse que ele enviaria profetas. E então São Paulo nos disse em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que todos cheguemos a ser semelhantes a Jesus Cristo, até que todos tenhamos o corpo glorificado e sejamos iguais. Mas notem bem, dependerá desse projeto divino, desse programa divino, onde Deus enviou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Bem como em 1 de Coríntios, no capítulo 12, ele também nos fala da mesma coisa. E vocês poderão ler depois em seus lares.